um adolescente, né, que vai iniciar a sua vida sexual, o que é que normalmente a gente deve orientar essa menina e qual método normalmente você escolhe para ela? Você orienta, né, que ela escolha. Considerando apenas idade, porque assim, tem outras coisas que a gente precisa considerar, mas considerando apenas idade, sempre reforçar e deixar ali bem claro na cabeça dela que não abra mão do preservativo. E aconselha usar um método de longa duração, porque a gente espera que na adolescência essa menina vai demorar ainda um tempo para começar sua prole, né? Planejar, fazer seu planejamento familiar. Olá, eu sou Gabriele Tigre, sou ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva, e essa é minha amiga Lívia Cisneros, também parceira aqui de Reconecta do podcast, que trabalha com ginecologia funcional integrativa. Hoje, aqui no Reconecta, a gente vai trazer um tema que é uma necessidade geral e que é assunto de todo dia de consultório. A gente vai falar de escolha de método contraceptivo. Será que existe um método contraceptivo que é vilão, que a gente não pode usar de jeito nenhum? Existe um método contraceptivo que é ideal, que é aquele que todo mundo deveria usar? E para quebrar um pouco com essas místicas relacionadas ao anticoncepcional, a gente vai trazer informações, porque eu acredito, e acredito que Livinha também tem a mesma opinião, de que método contraceptivo é uma decisão compartilhada. O método contraceptivo a gente decide a partir do momento que a gente expõe todas as possibilidades, entende as necessidades da paciente e juntas a gente escolhe o melhor para esse momento, sabendo que nenhum deles é definitivo. A gente pode ir, voltar e mudar a qualquer momento até achar aquele que é ideal para você. Exatamente, Gabi. Esse é um tema que acho que é o tema mais solicitado, né, entre os nossos ouvintes, que é a decisão. Existe, toda vez que a gente abre uma caixinha no Instagram, na rede social, doutora Lívia, qual é o método contraceptivo ideal? Qual é o método contraceptivo que você recomenda? E eu sempre respondo que essa é uma pergunta sem resposta, porque eu não conheço a história daquela pessoa que está me perguntando. E é exatamente o que Gabi colocou. Não existe um método contraceptivo perfeito para todo mundo. Existe um método contraceptivo que é a melhor opção, de acordo com sua história clínica, a característica do seu ciclo menstrual e qual é a sua expectativa, quais são os seus planos. Você pensa em engravidar agora, não mais, já tem prole constituída. Então, a primeira mensagem desse episódio é: não existe método contraceptivo perfeito para ninguém. Perfeito, o ideal é não usar nada, né, Gabi? Sim. Mas e não existe um método contraceptivo que seja ideal para todo mundo. Sempre será uma decisão individualizada. E Né? compartilhar. E compartilhada, perfeito. E essa ideia que você trouxe, Gabi, é muito interessante, de que eu sempre trago também para a paciente, porque ela vem com um sofrimento muito grande na hora de decidir, que parece que é uma decisão definitiva, Sim. né? Que, mas e se eu não me adaptar? Mas e se eu sangrar? Eu respondo, a gente vai tirar, vai trocar, e vamos tentar outra coisa. E é exatamente isso, é ter a ideia de que não precisa ser algo tão sofrível, né, para decidir. Desde que a decisão tenha sido tomada baseada, né, nas expectativas e na característica do seu ciclo, ainda assim há uma chance de não acontecer a adaptação esperada, né? Então essa ideia de que a gente pode trocar a qualquer momento e que você pode testar outras possibilidades também precisa ficar clara. Gabi, vamos falar do que é mais comum, né? O método, acho que mais comumente utilizado são as pílulas contraceptivas. Né? Então, acho que a gente pode separar. Eu sempre converso com minha paciente que existem os métodos hormonais e não hormonais. Né? Métodos não hormonais são poucas opções. Eu tenho o preservativo,
os DIUs de cobre, né, o DIU de cobre com prata, e o diafragma. E os métodos hormonais, vamos começar por eles. Então, o método mais comum, mais popular, são as pílulas, né, contraceptivas, os anticoncepcionais orais. Queria que você falasse como é que eles agem, qual é a diferença, porque existem pílulas que a gente usa de forma contínua, né, sem dar pausa entre as cartelas. Existem as pílulas que a gente dá intervalo, existem pílulas que têm 2 hormônios, que só tem um hormônio. Explica para a nossa audiência, para que ficar claro. Então vamos lá. Os anticoncepcionais orais, eles são divididos nos combinados, que tem 2 hormônios, como Livinha falou, que é o estrogênio e a progesterona, e aí vai variar as doses entre eles. E por isso que a pausa é diferente, porque a depender da dose hormonal e da combinação hormonal, a gente vai precisar de pausa de 2, 4 e até de 7 dias. E para decidir qual tipo de anticoncepcional você vai usar, a gente vai precisar saber um pouquinho da sua história. Então, aqui a gente não tem o objetivo de indicar um tipo específico de anticoncepcional, é mais realmente informar quais as possibilidades e as diferenças entre eles. Já os anticoncepcionais que têm um hormônio só, que é a progesterona, o progestágeno, esses são anticoncepcionais de uso contínuo, que são anticoncepcionais de 28 comprimidos, que você não vai fazer pausa. Lembrando que mesmo os outros, né, que são os combinados, que têm uma pausa sugerida, você pode usar ele também de forma contínua. E que a menstruação do uso da pílula do anticoncepcional não é uma menstruação cíclica de descamação endometrial por ciclo menstrual. É uma descamação por deprivação hormonal. Então, você está ali usando aquela dose hormonal contínua todos os dias, de repente você para, você perde aquele bloqueio ali do endométrio e esse endométrio acaba descamando. Então, se não está menstruando porque está usando o anticoncepcional de forma contínua, não é porque a menstruação está ficando presa, não está indo para lugar nenhum diferente do habitual, não está te fazendo mal aquele sangue ali que não está vindo, é apenas uma forma de uso da pílula. O sangramento que você vai ter se pausar não vai te trazer nenhum benefício a mais ou malefício se ele acontecer ou não. Isso é realmente uma opção. Tem gente que não quer sangrar ou não pode sangrar por algum motivo especial e aí vai optar por um uso de um método contínuo e tá tudo bem. E tem gente que prefere sangrar, que prefere ver que tá ali todo mês, né, tendo aquele sangramento até para uma sensação de confiança de que realmente está fazendo algum efeito, no método o efeito que a gente espera é não engravidar. E a gente sabe que tem gente que gosta de ter essa certeza através do sangramento, e está tudo bem também. O importante é que você se sinta bem com essa escolha, com essa decisão. E de método hormonal, além da pílula anticoncepcional, a gente pode ter também a administração através de injeções, que é o que pode acontecer, que vai ter um efeito ali semelhante. O que vai mudar é que é uma aplicação mensal, uma aplicação trimestral, a depender do tipo de hormônio. E como existe uma polêmica, né, na verdade eu já prescrevi muito mais anticoncepcional do que eu prescrevo atualmente. Eu recebia representante de medicamento que trazia aquele mundaréu de anticoncepcional. Eu atendi em clínicas que o armário lá da despensa da clínica era lotado de anticoncepcional de todos os nomes, de todos os tipos. E hoje em dia, quando eu recebo o representante, quando recebo, que também está cada vez mais difícil, eu sempre falo: "Olha, nem precisa deixar, porque eu não prescrevo, ninguém quer usar e está cada vez mais incomum o uso, a gente usa realmente para casos específicos e selecionados". E fala pra gente, Livinha, fala pra mim, assim, a sua opinião baseada em evidência, claro, é baseada em muito estudo, não é uma opinião pessoal. Por que que isso tem acontecido? O que foi que mudou na consciência, né, não só das pacientes, mas o que foi que mudou no conceito mesmo ginecológico, conceito fisiológico, para que a gente decidisse evitar mais usar as pílulas, os métodos hormonais nesse sentido. De fato, existe um movimento, né, de desuso, né, dos anticoncepcionais. Hoje, eu como ginecologista, desprescrevo, será se é que existe esse termo, né, mas eu, acabo tirando o anticoncepcional da maior parte das minhas pacientes, e a maioria inclusive já vem para mim, que é desejando um outro método. Então existe um movimento do ponto de vista da paciente, que ela tem ouvido mais sobre os efeitos colaterais e os riscos, né, associados ao uso do anticoncepcional. Existe também um modismo, né, então, quando uma blogueira, uma personalidade fala sobre um implante, né, hormonal que ela usa,
aquilo ali vira uma febre, um desejo, então não é nenhum conhecimento de fato, uma decisão, né, Baseada. baseada em conhecimento, porque ela procurou um médico, e, enfim, é um desejo de ter aquilo igual àquela pessoa, tá? Mas existe um movimento também do ponto de vista médico, né, de tentar evitar a prescrição dos métodos contraceptivos hormonais orais, quando possível. O anticoncepcional é um remédio, né, Gabi, é um remédio, como, né, tantos outros que a gente utiliza, e precisa ter essa indicação muito clara. Hoje, a gente entende, né, que como é que o anticoncepcional age, independente se ele tem, né, os 2 hormônios, o etinil e estradiol, um estrogênio e um progestagênio, ele age causando a anovulação, ou seja, aquela paciente ela não ovula, né, não produz, aquele ovário ele fica meio que adormecido, então eu não tenho a minha própria produção dos meus próprios hormônios, estradiol, progesterona, testosterona. Isso pode ter um efeito, consequências clínicas, redução da libido, algumas pacientes queixam de, alteração de composição corporal, isso é muito discutível, né, alguns estudos mostram que não há tanta diferença assim, mas a gente sabe que o anticoncepcional ele reduz a testosterona livre, né, daquela paciente, e essa questão de libido também é muito variável, depende do tipo de hormônio daquela pílula, não é de fato a coisa mais importante. Por outro lado, a gente sabe que os estrogênios pela via oral aumentam o risco de eventos trombóticos, né, então você como opera também, normalmente a gente pede para parar um tempo antes ou trocar, né, por uma pílula de progestagênio isolado. Então existe esse risco trombótico, existe um discretíssimo risco, de aumento de risco de doenças mamárias com o uso a maior que 10 anos de anticoncepcional, mas existe, de fato, uma alteração do metabolismo hepático, da microbiota intestinal, né, há uma mudança, uma redução do pH estomacal, isso atrapalha a minha digestão, isso aumenta risco de desbiose intestinal, aumenta risco de doenças mentais, como depressão e ansiedade. Então, assim, sabendo disso tudo, eu sempre evito. É claro, eu nunca prescrevo, não. Tem a paciente que vai precisar utilizar, porque ela também não se adaptou aos outros métodos, ou porque ela vai usar por um período curto, eu preciso suspender aquela menstruação de forma eficaz, né? Uma paciente que, enfim, que tem um sangramento disfuncional e que eu não vou ficar esperando outra coisa agir, porque ela já está, inclusive, com queda de ferritina ou anemia. Então, eu utilizo o anticoncepcional hoje muito mais como um remédio, por um tempo curto, do que, assim, a longo prazo, a gente tem preferido, acho que isso é uma opinião de todos nós, os métodos de longa duração. Quero já introduzir esse assunto, né? Acho que, antes disso, Gabi, acho que é uma coisa que você falou muito importante. As pacientes têm muita dúvida com essa questão do sangramento menstrual, Uhum. né, do anticoncepcional, né? Às vezes a paciente marca uma consulta, vem à consulta para dizer Não é incomum. que a menstruação dela está muito pouquinha, né? Ou, enfim, que está muito ralinha, às vezes não precisa nem usar absorvente. Isso é uma verdade, porque quanto mais tempo eu uso a pílula anticoncepcional, mais fininho fica o endométrio, que é a camadinha dentro do útero, e realmente eu tenho sangramentos menores, mas isso não significa doença, isso não é preocupante, porque, como o Gabi falou muito bem, esse não é um sangramento menstrual, né? Este é um sangramento de privação mesmo hormonal, naquela pausa que eu deixei de utilizar aquela medicação, eu vou ter uma instabilidade do meu endométrio, vou sangrar um pouquinho. Então, quanto mais tempo eu uso, e dependendo do tipo de pílula que você usa, realmente você vai sangrar menos, isso não é doença. Na verdade, esse sangramento para a gente não Esperado. é o esperado, né? Esse sangramento ou não, para a gente não diz muita coisa. Já, essa é até uma outra coisa importante falar sobre as pílulas, porque eu não tenho o ciclo menstrual da mulher, né? Eu perco esse Caramba. sinal clínico da mulher muito precioso, né? O padrão menstrual dessa mulher e os sintomas que ela tem, então se essa mulher tem enxaqueca, se ela tem dor, né? Se ela tem ciclos regulares ou não, ela me traz só essa informação, ela já me traz um mundo de informações sobre aquela paciente, né? Se aquela paciente tem resistência insulínica, se ela tem predominância estrogênica, e tudo isso fica maquiado quando ela está em uso da pílula contraceptiva. Então, por essas e tantas razões, nós temos preferido os métodos de longa duração. Vamos começar a falar deles. Antes de falar deles, e eu entendo também que é muito mais fácil, principalmente, né, no início da vida sexual para um adolescente ou, enfim, para uma paciente que não tem um acesso tão facilitado à saúde, ir para uma farmácia e comprar um tipo de anticoncepcional que uma amiga indicou, que alguém indicou,
porque é fácil de começar, é fácil de parar. Mas eu acho que o nosso papel aqui é mostrar realmente essas minúcias para que ela consiga entender o que ela está usando, por que que ela está usando e se realmente é isso que ela quer continuar usando. É fácil usar uma pílula anticoncepcional e a gente sabe que às vezes é o que ela tem disponível, que ela Isso, pode usar. A gente também não está condenando e perfeito. falando que não é o que deve ser feito, mas o entendimento vai gerar uma ação mais intencional, com mais hum, sabendo realmente o que você quer para você e os efeitos que isso vai ter na sua vida. Gabi, embora a gente não possa e nem queira aqui nesse episódio, né, definir qual método é ideal para cada paciente, existem fases, né, momentos particulares da vida da mulher que a gente pode direcionar melhor a nossa audiência. Por exemplo, um adolescente, né, que vai iniciar a sua vida sexual, o que é que normalmente a gente deve orientar essa menina e qual método normalmente você escolhe para ela? Você orienta, né, que ela escolha. Considerando apenas idade, que assim, tem outras coisas que a gente precisa considerar, mas considerando apenas idade, sempre reforçar e deixar ali bem claro na cabeça dela que não abra mão do preservativo. Não pode abrir mão do preservativo, porque é quem vai prevenir doença sexualmente transmissível. Para a escolha de método inicial, a gente sempre vai conversar ali com ela sobre, né, quais são as preferências dela. Se realmente for uma coisa que ela tem dificuldade de acesso e que precisa de uma forma um pouco mais imediata, é claro que a gente começa com a pílula, fica ali um pouquinho naquela adaptação e aconselha usar um método de longa duração, porque a gente espera que na adolescência essa menina vai demorar ainda um tempo para começar sua prole, né, planejar, fazer seu planejamento familiar. E ainda esquece um bocado, né? E elas esquecem muito, vai pra festa, enfim. Pílula é mais, assim, uma coisa de que eu tento sempre colocar ela para um método de longa duração, porque eu acho que prevenir uma gravidez não planejada nessa fase é algo que a gente tem que ter realmente como meta, como alvo, porque vai mudar o futuro dessa menina e vai dar a ela ali realmente um suporte que a gente necessita nesse momento. Então, método de longa duração na adolescência, para mim, é o meu preferido, apesar de na algumas vezes não conseguir, assim, logo de início, É. mas por acesso, né, e às vezes por tabu, às vezes nesse momento ela ainda não contou para a mãe que iniciou sua vida sexual, e aí precisa de um apoio, às vezes, financeiro e emocional para poder fazer a colocação. A gente começa com um método de um pouco mais fácil acesso, mas sempre planta aquela sementinha que para ela vai se beneficiar de algo que dê mais segurança. Eu penso igual. É a paciente que a gente tem que insistir muito sobre a prevenção, né, das doenças sexualmente transmissíveis, então, essa tecla não pode ser esquecida, né, em nenhuma das consultas. E eu tendo a sugerir na paciente que não iniciou a vida sexual, ela veio para um aconselhamento, né, essa é a paciente que eu gosto muito do Implanon. Eu gosto muito do Sim. Implanon para essa paciente, que é um método de longa duração, por conta da inserção ser tranquila, por conta, né, da liberação de baixas doses hormonais, e porque eu realmente tenho, muito receio desse esquecimento dessa pílula que essas meninas podem sofrer. Se ela Concordo. iniciou a vida sexual, eu posso sugerir também um Cailena, né, que é aquele DIU que a gente já conversou, um DIU que tem uma liberação de hormonal muito pequenininha, que tem um tamanho também pequeno, uma adaptação melhor, né. E, Gabi, uma outra fase muito importante para a mulher, então, ela engravidou, ela está amamentando, né, e está naquela loucura, né, de que você bem sabe, né, vivendo recentemente isso. O que é que a gente vai essa mulher também tem muito medo de engravidar, né. Ela tem algumas questões ali do momento da vida, sexual também, alterações de lubrificação vaginal. Então ela tem muitas questões, mas ela tem acima de tudo um medo muito grande de engravidar naquele momento. O que é que a gente pode, né, aconselhar e o que é que você aconselha? Você que é minha médica, você sabe muito bem que eu os 2, acabei de ter os 2. A primeira coisa que eu fiz foi correr. Por favor, coloca um DIU aqui agora, porque enfim, é um momento que a gente realmente esquece, né, você tá num loop ali que não consegue lembrar, e a gente tem a questão da amamentação, que a gente não pode usar qualquer método nessa fase. Não dá para usar uma pílula combinada, por exemplo, por conta da amamentação, o recomendado é usar uma pílula de apenas de um hormônio, né, que geralmente é o desogestrel, que é um progestágeno, e essa pílula, ela é uma pílula que você tem que ser muito regular e muito certinha no uso,
porque se você esquece, se você varia muito o horário de tomada, a gente reduz muito a eficácia dela, apesar de ter ali a amamentação colaborando, mas a amamentação a gente não sabe quando a gente vai voltar a ovular. É muito incerto para uma pessoa que realmente não quer engravidar naquele momento ali mais caótico. E aí, nesse momento, o método de longa duração novamente ajuda bastante, porque a gente não tem contraindicação, né, para amamentação, qualquer tipo de DIU, o Implanon também não vai atrapalhar na amamentação, se a gente considerar aquele período ali seguro, né, após 6 semanas pós-parto, ou então imediatamente após o parto, mas não é o que acontece habitualmente, a gente pode usar e a paciente vai ficar ali mais segura. Então acho que esse período é o que, né, não há um consenso entre a gente, mas assim, é claro que a gente vai avaliar cada caso. E tem um público especial, que são aquelas mulheres após os 35 e 40, que a gente já começa a viver uma fase, né, de oscilação hormonal, de predominância estrogênica. Para você, qual seria a melhor opção nesse momento? Aí começa a complicar, né. Então, assim, as escolhas realmente já ficam muito mais, eh, precisam ser muito compartilhadas com a paciente. Primeiro que, às vezes, a paciente tem mais de 40 anos, ela já começa, às vezes, tem algumas comorbidades, né. Já tem resistência insulínica, hipertensão, a síndrome metabólica associada, obesidade. Isso é uma coisa que a gente até não falou anteriormente, mas isso é uma das coisas que mais vai interferir na nossa tomada de decisão na hora de escolher um método contraceptivo, porque as pílulas combinadas, né, por exemplo, aumentam o risco, né, dessas pacientes de diabetes, hipertensão e trombose, eventos cardiovasculares. Então, depois dos 40 anos, eu não eu desaconselho completamente da paciente ter o uso dos métodos, orais combinados, e aí a gente vai sempre preferir os métodos de longa duração. De novo, essa paciente, ela está sangrando de forma irregular, né, ela já tem queixas de libido, né, então assim, eu não posso oferecer nada que piore a qualidade de vida dela que já está tão, né, tão mexida. Então é um momento que eu gosto muito do Mirena, Sim. porque ele vai dar para a gente aquela tranquilidade de, de pelo menos amenizar a queixa dela do sangramento, né, quando a gente dá muita sorte, ela fica completamente sem sangrar e a gente tem uma tranquilidade ali de 8 anos agora, né, para o Mirena. Então ela vem com 40 anos, coloca o Mirena, de repente, né, já entrou até na menopausa quando a gente estiver pensando em trocar esse método contraceptivo. Então, quando a paciente não tem nenhuma comorbidade e a queixa dela é só contracepção e ela já está em transição menopausal, sem sombra de dúvidas, o Mirena ele ganha, assim, o meu coração. Eu concordo também. A gente não está aqui levantando bandeira de método de longa duração, mas vocês entendem por que que a gente tem usado cada vez menos anticoncepcional, por que que o armáriozinho ali das amostras de anticoncepcional está fechado e realmente eu não vejo espaço para abri-lo novamente, porque realmente a gente consegue atender muito bem a maior parte das mulheres, deixar elas controladas tanto do ponto de vista, hormonal mesmo, de sintoma, e sem fazer tanto efeito colateral quanto a gente tem com a pílula. Então, assim, eu acho que os métodos de longa duração, eles vieram para ficar, e a gente tem a oportunidade de usar em várias fases da vida da mulher, ajustando, né, de acordo com o que cada uma precisa naquele momento. Mas voltando, os métodos de longa duração, a gente tem 2 tipos, né, que são os DIUs e os implantes. Os implantes não, só tem um implante aqui no Brasil, por enquanto. O DIU, a gente tem os 2 grandes grupos, que é o DIU hormonal e o DIU não hormonal. O DIU hormonal, a gente tem o Mirena e o Cailina aqui no Brasil, a gente tem outros tipos fora do país, mas, o dispositivo intrauterino, que é o DIU, ele é um dispositivo de silicone que tem um hormônio que é liberado ali durante o tempo, né, de ação dele, que é o levonorgestrel. Ele vai ser liberado ali dentro do útero, vai causar uma atrofia do endométrio, que é a camada interna de revestimento desse útero, então vai deixar esse endométrio fininho, vai mudar o muco endocervical, que fica mais espessado. Ele não tem poder de anovulação, que é bloqueio da ovulação. Então a maioria das mulheres que usam DIU, mesmo hormonal, continua tendo ciclos menstruais, apesar de algumas delas não sangrarem por conta da atrofia endometrial. Então se a paciente sofre com TPM, por exemplo, mesmo usando um DIU hormonal, ela pode continuar tendo as oscilações de humor, os sintomas pré-menstruais, porque o ciclo menstrual ele vai continuar acontecendo.
O DIU Calina, ele tem uma intenção muito mais de contracepção apenas, é um DIU um pouquinho menor do que o Mirena, então para aquelas meninas que não tem nenhum problema no útero, nenhuma doença e que é só contracepção, ele é muito bem indicado. O DIU Mirena, ele a gente tenta reservar ele um pouquinho mais, é claro que ele pode ser usado em qualquer situação, mas tenta reservar mais para aquelas que têm uma doença realmente, uma adenomiose, uma endometriose, uma miomatose, porque a gente sabe que a dose hormonal dele consegue controlar um pouquinho melhor, né, os sintomas relacionados a esses problemas, ali de forma local. Então, problemas relacionados à menstruação. Então, seria as pacientes que têm cólica, que têm fluxo menstrual aumentado, a gente consegue não só trazer para elas contracepção, mas trazer também alívio de sintoma com esse tipo de método que a gente vai utilizar. Fala pra gente dos DIUs não hormonais, para não ficar aqui falando demais e as pessoas cansarem de mim. Os DIUs não hormonais, são, dispositivos parecidos com Mirena também, mas que têm a liberação, né, de cobre, alguns também de um pouquinho de prata, né, cobre com prata. E a grande diferença é que você, não tem a atrofia do endométrio, né, então, portanto, você continuará sangrando, menstruando e sangrando, ciclando normalmente e inclusive com a possibilidade de aumento de fluxo menstrual. E quem já tem cólica poderia também ter um aumento dessa cólica. Então, não é um método de eleição para paciente que tem problema menstrual, né? Então, a minha máxima é a seguinte: é o DIU de cobre, ou o cobre com prata, para todas as pacientes que podem, e Dilmirena para quem precisa, né? Que é o DIU medicado para as pacientes que têm um ciclo menstrual problemático e que o DIU de cobre não é uma opção. E por quê? Porque eu prefiro o DIU de cobre, o DIU não hormonal apenas pelo fato de eu não ter interferência nesse ciclo menstrual, e eu poder conhecer de fato o que é que está acontecendo hormonalmente com essa mulher. Né? Então, não tenho também, apesar de a gente saber que o Mirena tem uma liberação de levonorgestrel muito pequena, a gente sabe que aumenta um pouquinho o risco de ter um cistos ovarianos, né? A gente entende que tem alguma absorção sistêmica, ainda que pouca, então a gente tende a querer evitar na paciente que não precisa. Então, a paciente que tem um ciclo muito tranquilo, não tem nenhum tipo de queixa, não tem o porquê utilizar algum método hormonal nela. Mas para Eu paci faço ressalva. mas para paciente que, né, deseja não menstruar, que não, enfim, Essa é a que, minha ressalva. é, que ela deseja, não gosta de menstruar, ela né, tem todo o direito de escolher um método que é bem inócuo, né, assim, dentro das nossas opções, e que eu gosto, eu uso muito também, indico muito, é mais ou menos isso. Faltou falar do Implanon. O Implanon, ele é um método de longa duração também, apesar dele ter uma duração um pouco menor do que os DIUs. Os DIUs hormonais, eles vão durar ali, em média de 5 anos, né, o que a gente tem em bula atualmente. O DIU de prata, ele dura 5 anos e o DIU de cobre puro dura 10 anos. O Implanon, ele já dura 3 anos. Ele é um dispositivo de mais ou menos 4 centímetros que a gente coloca aqui, né, no braço, nessa parte interna do braço, com anestesia local, no próprio consultório. É um procedimento bem tranquilo mesmo de ser colocado. Ele vem já com um dispositivo de inserção que é bem fácil de manipulação, né? A pessoa bem treinada consegue executar de forma muito tranquila. E importante que essa pessoa seja treinada, até porque esse dispositivo precisa ser retirado. Então, a pessoa precisa saber o lugar certo de colocar, não seja muito profundo, nem muito superficial, seja numa localização ideal para que ele tenha um efeito adequado. E ele é um método hormonal também, que vai liberar o etonorgestrel, que é outra progesterona, outro progestágeno, e ele vai fazer bloqueio de ovulação diferente do DIU. Ele vai atuar fazendo anovulação, então para pacientes que têm, sintomas pré-menstruais, que têm realmente, TPM, ele vai atuar melhor do que o DIU por conta disso, né, porque ele tem esse efeito secundário aí que seria o bloqueio, na verdade o mecanismo de ação dele é bloqueio de ovulação. E uma coisa muito importante do Implanon é que a gente sabe que ele é o melhor método no sentido de maior eficácia contraceptiva. Ele é o que tem maior eficácia, porque ele não sai do lugar. Eu não conheço nenhum Implanon que saiu do lugar. Quem coloca o que pode acontecer é a pessoa não saber colocar e colocar errado, o que já aconteceu. Já tive relatos de paciente que foi colocar o Implanon e chegou lá, o médico que foi colocar não sabia e não colocou o dispositivo e a paciente engravidou por isso, mas não porque o método não estava no lugar. Então, Implanon, quando bem inserido,
quando a gente consegue sentir ele aqui no braço, tem certeza que foi tudo ok, a eficácia dele é mais alta do que até uma laqueadura. Não estou fazendo propaganda do Implanon, não é isso, é porque realmente a gente tem, né, essa ressalva com relação a ele, e existe uma novidade do momento, que antigamente o Implanon ele não era liberado pelos planos de saúde, a paciente tinha que pagar para colocar, e recentemente ele foi incluído, né, no rol da ANS, e os planos de saúde estão cobrindo o dispositivo. Isso é uma vantagem também para as pessoas que se interessarem. Então, eu acho que é isso, né, método de longa É, duração. exatamente. A ressalva com relação ao Implanon é que a paciente precisa ser avisada que existe um Sim. percentual importante, né, de pacientes que irão sangrar, né. Existe um padrão de sangramento que a gente chama de favorável, aquele sangramento que é cíclico, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada mês, mas existem os sangramentos imprevisíveis, né, que com relação e é uma das principais queixas, principalmente nos primeiros 6 meses. Então Do Implanon e do DIU também, né. do Implanon e do Mirena, né. Hum. Então, mas assim, eu vejo, assim, com uma frequência muito grande no Implanon, então eu sempre trago essa informação para que a paciente não fique frustrada, achando que vai ficar os 3 anos sem sangrar, que muitas vezes é o desejo dela, né. Hum. Então, assim, para uma doença, embora hoje o Implanon faça parte, e inclusive dos progestagênios indicados no tratamento da endometriose, a gente tem que pensar muito bem qual é a paciente realmente ideal para esse método, porque existe a possibilidade de ela ficar sangrando e com dor, né, então não é o que a gente deseja. Então é isso, acho que a gente trouxe um apanhado geral, né, de todos esses métodos, não é a partir desse episódio que você vai tomar a sua decisão, mas você vai levar para o seu médico o seu conhecimento. E isso é muito, muito bom, porque você, não apenas vai receber a informação quando você for à sua consulta, mas você vai poder discutir, né, quais são as suas dúvidas, o que é que ficou de dúvida com relação a isso? Você pode deixar aqui nos comentários, você pode nas nossas redes sociais também tirar dúvida, a gente tem prazer em responder, mas você pode levar para o seu médico e tomar essa decisão de forma compartilhada e principalmente de forma informada. E lembrando que nenhum método é definitivo, você pode tomar uma segunda decisão se aquele não for o ideal para você naquele momento. Isso, é isso mesmo, é sobre momento, sobre essas particularidades, método contraceptivo é isso. E que a gente não falou aqui, até porque a gente focou muito nos métodos que a gente tem, né, para isso, mas existem métodos naturais. Existe o preservativo, que é o método que a De gente barreira, tem, né? de barreira, que nenhum método contraceptivo, pílula, DIU, implante, não importa, qualquer um deles não previne doença sexualmente transmissível. A única forma da gente se proteger é com preservativo, então eles não dispensam o uso do preservativo. E os métodos naturais, que seria a tabelinha, o método de Billis, que aí já é outra perspectiva, né, que deve ser realmente considerada. A gente tem uma eficácia menor, porque depende muito da observação do próprio ciclo, depende muito de como essa mulher se conhece, e em larga escala a gente não recomenda habitualmente, porque a gente tem uma chance de falha maior daquelas que não conseguem fazer, né, de forma adequada, e aí já entra em outra perspectiva. Mas se você, deseja escolher seu método contraceptivo, esse episódio aqui vai te ajudar muito, tenho certeza disso. Espero ter contribuído, espero que você tenha gostado, e para isso, não deixe de compartilhar esse episódio, de curtir, porque assim a gente consegue chegar para mais gente, e mais pessoas vão ter essas informações que vocês tiveram hoje. Até a próxima.